Ni hao, pessoas que não são pagas para falar da China. Tudo bem com vocês? E vamos aí, né, gente, para mais um react da Bárbara Martinelli e do Marcelo Andrade falando sobre geopolítica da China. Só os especialistas. Mas ainda sobre essas questões, então, de liberdade, a gente vê uma coisa bastante curiosa que aconteceu na China. Para quem não sabe, a Bárbara trabalha lá com o cara do Hoje no Mundo Militar. Eu acho que ela escreve roteiros, alguma coisa assim. Que é quando a gente vai ter a crise de 2020, né? Crise de 2020? Que crise de 2020? Eu não sei se eu posso falar o nome, então eu vou falar só crise de 2020, tá? Mas eu não sei. Vocês sabem aí? Quem souber já deixa aí nos comentários, porque eu não sei que crise de 2020 é essa. Quando a Covid, será? gente teve a crise de 2020, a gente vê uma forma de comportamento chinesa muito agressiva, por exemplo. E a China vai usar toda essa contenção para justificar uma tomada autoritária também. Então é muito curioso a gente observar isso, que a China ela não estava assim numa guinada autoritária tão aparente. Ela fica mais aparente depois que a gente tem a crise de 2020. Então a gente passa a ter várias regras e vários regulamentos, desde assim regulamentos públicos até regulamentos relacionados à própria mídia, ao próprio comportamento social, sendo colocados em vigor. Então é a partir então dessa crise de 2020... Assim, eu acho que a crise de 2020 é a Covid-19. Para variar, né? Sempre essas colocações genéricas, né? Fala de regulamentações, de leis, não cita uma. Cadê os exemplos? E não precisa trazer fonte, não precisa trazer nada. Que várias medidas na China mais repressivas, por assim dizer, ou seja, que vão aumentar a restrição em algum sentido, seja restrição para vincular notícias, restrição de algum tipo de banimento assim, de rede social, coisas nesse sentido mesmo, ou então até críticas a como o partido estava lidando com essa crise, vai ser muito reprimido. E dependendo do que era falado durante a Covid-19, realmente, né? Por exemplo, aqui na China, no começo rolou fake news de usar alho, né? Fazer gargarejo com alho para tratar a Covid. Essas coisas caem na internet, de modo geral, sim, se não crescessem muito, né? Porque rola muita coisa na internet chinesa, que apesar de que as pessoas acham que a China controla tudo, rola muita coisa. Essas coisas só caem em filtros quando elas crescem muito. Sim, a não ser que seja alguma coisa muito específica, como a pessoa postar sobre a independência de Taiwan, parça da paz celestial. Isso aí já cai direto. Mas essas paradas da Covid, por exemplo, tinha que ganhar muita tração, tinha que crescer para cair, né? Inclusive tem um médico, né, que é um famoso, que eu acho que ele é de Sichuan. Acho que ele é de Sichuan. Que ele tem 500 mil de seguidores na internet aqui, ele criticava direto o governo. E o cara postava lá nas redes dele. Então, depende muito, sim, muito. Agora, fake news, cloroquina, isso aí o governo derruba tudo. Tudo isso que é colocado, então, que vem de 2020, vai continuar na China. Então, a gente, assim, tem várias evidências que tanto Xi Jinping quanto a elite do Partido Comunista, eles estão diretamente envolvidos em todas essas implementações de políticas mais draconianas. As elites do Partido Comunista. Tipo, os caras se juntam lá, né? O Politburo, os 20 e poucos caras lá se juntam, e eles que decidem tudo, porque vocês acham que é assim mesmo que funciona na China. Quando começou a Covid, e eu moro na China desde que antes da Covid começou, e eu passei esse período aqui na China, passei 6 meses nos Estados Unidos também, mas eu passei esse tempo todo aqui, era muito tranquilo. Em 2020 era muito de boa. A Covid zero pegou mesmo só ali no meados de 2021, quando a Omicron chegou. Quando estava a Delta rolando, era tranquilo para viajar, para se movimentar na China, não tinha teste de Covid. A China só fechou as fronteiras dia 28 de março de 2020
para a entrada de pessoas, né, começar o processo de quarentena, era muito tranquilo. A vacinação começou lá no fim de 2020, né, os estrangeiros lá em Zhejiang, que era onde eu morava, começaram a ser vacinados em abril de 2021. Estava muito de boa. Eu tinha feito, sei lá, uns 4, 5 testes de Covid esse tempo todo, em mais de um ano de Covid zero na China. O bicho pegou mesmo em 2021. Aí, quando o Omicron chegou, era quase um teste por dia. Aí o bagulho ficou louco. Foi quando eu fiquei lá em lockdown em Shanghai, e aí sim as coisas foram apertando. Mas a política de Covid zero, assim como a grande maioria de políticas da China, ela dá um direcionamento. O governo federal dá um direcionamento. E aí as províncias vão adaptando, as cidades vão adaptando, os bairros vão adaptando para a realidade deles. Porque uma política de Shanghai não é a mesma aqui da minha cidade. A política de Guangzhou não é a mesma da minha cidade. A política do outro bairro, da onde fica a nossa fábrica, era diferente do bairro onde eu moro. Porque o bairro onde eu moro tem muito mais gente. Eu moro num condomínio que tem 24 prédios. Tipo, um troço de absurdo. E lá na região da fábrica é muito mais espalhado, tem menos gente. Então, as políticas de Covid zero de lá era diferente daqui. Porque vem o direcionamento do governo central, e aí os governos locais, e aí quando eu falo local é por bairro, às vezes até por rua, dependendo de onde é, né, como é onde eu estava em lockdown em Shanghai, eles vão gerenciar da melhor forma que eles acham que é para aquele pedacinho. Que vão afetar, então, toda essa população com essa crise, porque a gente sabe que a China vai ficar, então, tendo esse problema até o ano passado. Então, assim, que problema? É algo bem complicado. E essas medidas, elas se perpetuam e elas realmente vão castrar muito a população chinesa em diversos pontos de liberdade. Ah, porque o certo mesmo, Bárbara, era deixar rolar a Covid, né? Como nos Estados Unidos, que matou mais de 1 milhão de pessoas. Como no Brasil, que oficialmente matou mais de 700 mil. Como na Europa, que matou mais de 2 milhões. Ou na Índia, que matou mais de 5. O certo era deixar rolar assim, né? Porque aí as pessoas têm a liberdade de ir e vir, de falar qualquer coisa, mas estariam mortas, né? E morto não tem liberdade. E outro fator que a gente pode falar sobre essas liberdades chinesas, né, é essa questão que é muito forte, que a gente vê sendo tratada pela mídia daqui às vezes bem mais forte, às vezes não, mas é a questão dos uigures. Ah, lá vem. Então, assim... Prepara que lá vem. É nesse período também que a China vai ser mais... O bom é que ela já começa dizendo que vem pela mídia, né? Rígida, né, com essas medidas Mentira. então que vão afetar os uigures, que são então esses grupos étnicos minoritários, e vão levar cada vez... Os uigures são um grupo, não são grupos étnicos minoritários, são um grupo étnico. Os uigures é um grupo étnico minoritário, é um só. E a China já tinha desativado lá o que eles chamam de centros de reeducação em 2018 ou 2019. Então, não piorou em 2020. 2020 tá a mesma coisa de hoje. Existe um controle em Xinjiang absurdo por conta da série de ataques terroristas que rolaram por lá, por causa dos grupos extremistas de Xinjiang. Eu tenho, acho que 8 vídeos falando sobre esse assunto. E vários têm uma porrada de fontes, pode conferir aqui, tem uma playlist sobre uigures. Mais pessoas dessas etnias para esses campos que eles chamam de campos de reeducação. Isso é mentira. Mas, enfim, a gente vai ter, então, uma maior repressão também, que vai vir, coincidência ou não, de 2020, contra os uigures. É meio que, assim, todas essas tomadas mais autoritárias, mais aparentes, que eu quero dizer, porque a China já estava tomando medidas mais autoritárias, mas elas não eram tão aparentes. Elas ficaram mais aparentes, porque realmente são medidas mais coercitivas. Não. O que foi de coincidência é que, assim, os Estados Unidos vinham ali em 2018, 2019, sem uma guerra. Né? Tinha a guerra do Afeganistão rolando, mas que já estava perdida, assim como a grande maioria das guerras que os Estados Unidos se enfiam, e eles precisavam cavar outra guerra. Vem a Covid, eles tentaram cavar uma guerra com a China, que estão fazendo hoje, né, que é uma guerra comercial, e tentar cravar a China como inimigo, que é o que eles continuam fazendo, né, criar esse consentimento da população dos Estados Unidos para ter uma guerra de verdade com a China. E no meio do caminho a Rússia invade a Ucrânia. Mas se não,
a gente já estaria vendo um movimento muito mais agressivo por parte dos Estados Unidos com relação à China. E aí, o que acontece nesse meio tempo? Em 2018, sai lá o artigo, né, científico do Adrian Zines, que é aquele alemão, que diz que foi enviado por Deus para investigar as minorias étnicas chinesas, que não fala chinês, não fala uigur, nunca pisou em Xinjiang. Ele faz esse artigo sobre os uigures em campo de concentração. E começa, né, devagar, né, a mídia ocidental falando a respeito disso, e em 2020 eles começam a pegar pesado nesse assunto, porque eles precisavam criar um inimigo. Tanto que, vê se fala de alguma coisa de uigur hoje, não fala mais. Pouco se fala, porque morreu o assunto, sabe? Não tem prova. A ONU veio aqui e não provou nada. Mais de 300 diplomatas de países muçulmanos vieram aqui e não provaram nada. Tem um documento com sei lá quantas assinaturas de diplomatas e presidentes de países muçulmanos falando, olha, a gente foi lá e está tudo certo. Existe controle, existe repressão. Porque, como eu falei, tiveram N ataques terroristas em Xinjiang. E, aliás, não só em Xinjiang, né, eles estavam fazendo ataques terroristas pela China, eles ameaçaram derrubar um avião durante as Olimpíadas de 2008, aqui na China. Teve um ataque terrorista durante as Olimpíadas. Então, a China controla muito o Xinjiang por conta do extremismo religioso. Eles não invadiram país nenhum, não bombardearam país nenhum, e está tudo certo. Pode existir violação de direitos humanos em Xinjiang? Pode ser que tenha. Eu não estou dizendo que não existe isso. Mas isso de genocídio cultural... Eu literalmente postei um vídeo ontem de uma chinesa em Xinjiang e tá lá as coisas escritas em uigur, os caras conversando em uigur, sabe? A realidade, né? Essas histórias não sustentam com a realidade. Mas tudo isso, coincidência ou não, começa a vir, então, de 2020. Coincidência que eu falei, então, né? Então, a gente vai ter muita repressão. A sociedade civil, que é independente lá, vai ter muitas prisões de pessoas que são contrárias ao Partido Comunista. Vai ter o início, então, de muitos processos criminais contra jornalistas, contra ativistas, contra advogados. Não nomeia né? E vamos lembrar aí que os Estados Unidos são top 5 inimigo da internet, que os Estados Unidos prenderam 283 jornalistas nos últimos 10 anos, que os Estados Unidos querem mandar o Julian Assange para prisão perpétua porque ele divulgou, né, aquele vídeo do exército americano matando pessoas. Isso está tudo certo, isso é democracia, né? Mas aí a gente vem para a China, não nomeia Fala por favor. Eu não estou dizendo que não existe, mas nomeia um advogado que foi preso, um ativista que foi preso. Nomeia. Contra tudo que é possível vai ter processo. Nomeia. Então, assim, é uma perseguição que vai acontecer sim e que ainda acontece sim na China. Como eu falei. Traz um exemplo a nós. Porque simplesmente falar, olha, está acontecendo essa perseguição de tudo quanto é coisa na China, é genérico, né? É a mesma coisa que eu falar isso de qualquer país. Falei para vocês. Eu posso até falar, né, que a França quer banir o face skin, eu acho. O biquíni que normalmente... Não é o face skin, é aquele biquíni que normalmente... É um traje de banho que normalmente mulheres muçulmanas usam para ir para a praia, porque elas cobrem o corpo todo, né? Fica só o rosto de fora. E a França quer proibir. Eu posso simplesmente dizer isso aí, eu não trago um exemplo. É fácil, né? O pior que é verdade. Essa liberdade de expressão limitada que existe na China, ela permite monitorar, na verdade, quem está dando essa expressão, quem está falando, né, por aí. Pô, mas isso acontece em qualquer país, né, que é um pouco mais organizado, como os Estados Unidos, né? Eles monitoram tudo também, eles sabem quem está dizendo o quê. Então, por isso que a gente fala que é uma liberdade limitada, porque ela é altamente controlada. Né? Aqui não tem nazismo. Aqui não tem essas maluquices de Red Pill, por exemplo. Se tiver, é muito por debaixo dos panos. Não tem uma parada aberta de Red Pill falando essas paradas misóginas, assim, sabe? Tem homofobia, tem racismo, mas é num nível muito, 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 muito menor. Porque muita coisa o governo pode. Então, assim, não tem isso na China de ter essa liberdade de livre liberdade. É uma falácia. Mas, enfim, eu acho que é isso que a gente pode falar. Mas... Ela fala um monte de coisa genérica, não traz um exemplo de nada, né? Então, tirando o lance dos uigures. Eu acho que de 3 anos para cá, as liberdades dos chineses, por assim dizer, foram muito
diminuídas, né? A gente vê uma tendência, na verdade, cada vez maior Traz um exemplo, de Bárbara. diminuição, seja via tecnologia, seja por programas do governo, como é o famoso crédito social, né? É o famoso crédito social, né? É engraçado. Eu trabalho com membros do Partido Comunista. É coincidência que eles trabalham na mesma empresa, eles não foram contratados por serem membros. Né? E a gente estava falando disso aí de crédito social. Isso não existe aqui onde eu moro. Não simplesmente não existe. Eles ouviram, eu conversei com 2 caras, eles me falaram que eles ouviram falar em algumas cidades mais para o norte, que é também o que eu já tinha lido, né? São cidades menores que tem um sistema de crédito assim, que é igual ao sistema de crédito que eles querem colocar na Itália, mas aí a Itália tudo certo, né? Que é muito semelhante ao sistema de crédito dos Estados Unidos, o credit score que eles têm por lá. Porque nos Estados Unidos, o credit score, ele influencia baseado se a pessoa é latina, se a pessoa é gay, se a pessoa é negra. Tudo isso influencia. Eles não dizem isso abertamente, mas tem dados que mostram que influencia. Até onde a pessoa mora. Se a pessoa mora num subúrbio, que é de maioria negra, por exemplo, influencia o credit score. Então, isso não é na China inteira. A China tinha um plano lá em 2014 de ter esse crédito social, que a ideia era que fosse um crédito de confiança, de que pessoas que fizessem coisas boas, como por exemplo doar sangue e pagar as paradas em dia, ou se a pessoa recebeu um processo e ela foi lá e cumpriu as paradas dela em dia, tudo isso aí adicionando pontos no crédito social para dizer, olha, essa pessoa é confiável, né, para fazer negócio, para vender um apartamento, para alugar alguma coisa. Tinha essa ideia, né? Que não foi para frente. Não tem no país inteiro. Isso não existe no país. Aqui não tem. Onde eu moro não existe. Eu literalmente já gravei vídeo atravessando a rua fora da faixa e nada acontece. Onde então você tem pontos lá sobre o que você pode e não pode fazer, senão você não vai ter mais acesso a alguns bens e serviços. Isso é mentira, né? Como eu já acabei de explicar. Que é isso. E eu quero enfatizar só esse. E de novo, né? Ponto. Ela fala do crédito social bem por cima, não traz um exemplo de nada, não diz uma cidade onde funciona, não dá um exemplo de atitude que possa dar ponto ou reduzir ponto, né? Como eu falei. Uma coisa que é muito comum, que de vez em quando rola na internet, as pessoas confundem com crédito social, é que em algumas localidades da China, se a pessoa estiver devendo na justiça, por exemplo, devendo dinheiro, né? E aí a pessoa ficou processada, ela tem que pagar e não pagou, caloteiro e tal, eles colocam em banner, assim, uns banner digital. Fica passando a cabeça da pessoa lá e o que ela está devendo, tal, não sei o que, num telão gigante. É uma humilhação pública. Eu sou contra, eu acho que não deveria acontecer, mas para a sociedade deles é ok. E aí é que tá, né? A gente tem que tentar entender as coisas pelo ponto de vista deles e não simplesmente usar um orientalismo barato e dizer, olha, eles estão errados, sabe? Eu, no Brasil, acredito que isso não funcionaria, até acho que nem pode, né? Mas aqui para eles isso é ok, eles aceitam isso. Então é muito comum eles usarem isso e dizer que isso é crédito social, quando na verdade não tem nada a ver. A pessoa está devendo, não pagou, tipo pensão, essas coisas, aí está lá um negócio gigante mostrando quem é, o que está devendo e etc. Que é então do que eu chamei de liberdade de expressão limitada, para que vocês não esqueçam que as pessoas que podem realizar, então, essas críticas ao governo, sem medo de ser punido, porque a população comum que fizer essas críticas será punida, pode até ser presa. Tá? Existe, dentro do WeChat, tem uma opção para entrar lá e criticar, dar sugestão. Os caras que trabalham comigo, que são do partido, eles se reúnem uma vez por mês só para falar, só para criticar as políticas do partido. Só para isso. É para justamente olhar de um ponto de vista de, será que isso aqui está errado? Vamos, né, tentar enxergar por um outro ponto de vista e tentar criticar para fazer sugestões para melhorar. É só para isso. Só que, de novo, a gente tem que entender como que a sociedade chinesa não funciona que nem a nossa, né? Que é o tal do lance do ursinho Pooh. Porque não dá para simplesmente fazer uma piada comparando o Xi Jinping com o ursinho Pooh, porque numa sociedade confucionista isso não cabe. Que a China é uma sociedade confucionista. Isso não cabe, não pode ter. Não é porque o Xi Jinping não quer, é porque isso não é aceito na sociedade confucionista. E isso a gente vai ver em outros países da Ásia,
essa questão com respeito à senioridade, à hierarquia, aos mais velhos, porque o confucionismo ele espalhou pela Ásia, né? Então, não é que ele não quer. Inclusive, vende Ursinho Pooh na China, né? Vende na própria Disney de Shanghai, vende. Só que não é aceito esse tipo de brincadeira. Tá? São pessoas que são ligadas ao Partido Comunista ou financiadas. Financiado. Então, assim, se vocês verem alguma pessoa por aí falando que ela é uma pessoa comum e que ela pode criticar à vontade o Partido Comunista, liguem o sinal de alerta de vocês, porque tem alguma coisa errada aí. Então, Barba, de novo, né, a gente tem que entender como que funciona a sociedade chinesa, porque a forma como eles criticam aqui é sempre uma tentativa de fazer uma crítica construtiva, não é simplesmente falar, isso aqui tá uma merda. Essas políticas desses caras são tudo errado, esses caras são isso ou são aquilo e xingar. Eles não aceitam isso, né? Não funciona, a sociedade deles não funciona dessa forma. Até porque, por conta de todo o histórico de guerras e fome, etc., né, eles prezam muito por estabilidade. Então, existe crítica sim. Qualquer pessoa pode entrar no chat e criticar o partido, mas essas críticas vão sempre partir de um ponto de tentar melhorar alguma coisa. Claro que quando rolou, por exemplo, a Covid-0, quando a gente estava em lockdown em Shanghai, as pessoas estavam, assim, aqui, né, de pressão. E tem áudio, tem assim, centenas de áudios das pessoas simplesmente falando o que elas queriam falar. Porque não era muita pressão, foi muito estresse, né? Mas, de modo geral, qualquer um pode criticar o partido. Só que, como eu falei, você não vai ver as pessoas falando, olha, esse partido é uma merda por isso, por aquilo. Não vai rolar, porque a sociedade chinesa não é assim. A gente tem que tentar entender como eles funcionam para entender como esse processo funciona. E não simplesmente, olha, se alguém disser isso aí está errado. É do teu ponto de vista, de quem provavelmente não fala chinês, talvez nunca tenha pisado aqui, não conviveu com os chineses daqui, talvez seja difícil de entender mesmo. Tá ótimo, muito bom, é isso mesmo. Tá ótimo, muito bom, é isso mesmo.